Nação, o Flamengo se preparando para enfrentar o Santos logo mais aí, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Jogo que o Flamengo defende a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer, vai a 30 pontos, né? Já tem 27, é líder da competição. Claro que nesse momento todos os olhares estão para o Flamengo, né? O Flamengo é líder do campeonato, o Flamengo tá com essa polêmica envolvendo o Pedro, mas nada que uma boa vitória, né? Uma vitória convincente, uma vitória com desempenho, uma vitória do time jogando bem, para esquecer um pouco essa polêmica, né? O Flamengo mais uma vez não relacionou Pedro para esse jogo, né? Pedro mais uma vez não foi relacionado. Eu acho que o Flamengo, pessoal, tem que focar em competições, nas competições, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Esquecer um pouco essa questão de Pedro, deixar um poupouco de lado, né? Eu garanto que o Flamengo não precisa de Pedro, né? Agora, Pedro precisa bastante do Flamengo, né? O Flamengo pode acontecer algumas mexidas, né? Mas a tendência é que a única mudança seja vinda ali na lateral esquerda e o mesmo time que enfrentou o São Paulo no último jogo aí, né? E como eu disse, a expectativa do torcedor, uma bela vitória, né? Apesar de ser fora de casa, apesar de ser contra o Santos, né? Na Vila Belmiro, não é um adversário fraco, não é um adversário que a gente possa dizer que já tá ganho, não, pessoal. É porque os caras têm Neymar, né? Neymar, queira ou não queira, é um jogador que ainda faz diferença. Então, acho que o Flamengo tem que entrar com um objetivo só, conquistar os 3 pontos, né? 3 pontos eu acho que é fundamental para o Flamengo aí se consolidar nessa primeira colocação do Campeonato Brasileiro, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá, pessoal. Jogo entre Santos e Flamengo e mais uma vez, Pedro não está entre os relacionados rubro-negros. Cícero Melo. Olá, fã de esportes. Santos e Flamengo jogam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira às 8 horas da noite no estádio da Vila Belmiro, em Santos. O Flamengo é o líder do campeonato com 27 pontos ganhos. Já o Santos ocupa uma posição preocupante para sua torcida. Está em 16º lugar com apenas 11 pontos ganhos. O técnico Kleber Xavier tem uma volta importante. O destaque do time, o atacante Neymar, está totalmente recuperado das lesões e vai estar em campo contra o time rubro-negro. Em compensação, o Santos terá 3 desfalques, também importantes, todos por suspensão pelo 3º cartão amarelo. O atacante argentino Roleiser, o João Schmidt, que é volante, e o lateral JP Sherman. Já no Flamengo, que treinou de manhã no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, e à tarde viajou para São Paulo, não foi incluído na lista dos jogadores que viajaram o atacante Pedro, que está envolvido aí nesta grande polêmica com o técnico Felipe Luiz, com os companheiros e com a diretoria rubro-negra. Ele ficou no Rio de Janeiro. Quem também não viajou, são vários jogadores, na verdade, que não viajaram, lesionados. O Alexandro, lateral esquerdo, em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. O outro lateral esquerdo, Ayrton Lucas, com uma ferida na perna esquerda que ele sofreu contra o São Paulo. Com isso, o Varela, o uruguaio, deve ser improvisado mais uma vez na lateral esquerda. Ele que é lateral direito. Também não estão podendo atuar o volante chileno Eric Pulgar, que fez uma cirurgia no pé direito, e o atacante Michael, com dores no tornozelo esquerdo. Flamengo e Santos, um grande jogo. Santos e Flamengo, na verdade, o mando de campo é santista, jogo importante para as duas equipes nos dois lados da tabela. O Flamengo na parte de cima e o Santos na parte de baixo. Boa, Cícero Melo trazendo então informações do Pedro ou do Flamengo. Sem o Pedro, ele continua fora da equipe, Rafa. Essa imagem é bem legal, né? O Felipe Luiz olhando assim pro Pedro e tal, como quem diz, se eu pudesse te fulminava, né? Mas no fundo o que o Felipe quer é tentar recuperar o jogador, gostaria muito dele inteiro, de corpo e alma, se dedicando para poder ser escalado. Não dava para imaginar uma decisão diferente do que essa que foi tomada, Bruno. Eu me surpreenderia
faria com base em tão poucos fatos novos, e o único fato novo que nós temos da coletiva do Felipe Luiz para cá foi a manifestação do Pedro naquele pronunciamento em rede social ontem. Não aconteceu nada que justificasse uma mudança de perspectiva. O final... Não, acho até pelo contrário, porque o Pedro ali ainda... Ele aumentou o afastamento, né? É isso aí. Então, assim, no final da sua manifestação, ele diz, o importante é que quarta-feira o Flamengo joga, né? Parece ser uma cavada para estar na relação? Tem gente que interpreta que sim. Eu não iria tão longe, mas eu acho que a intenção dele foi desviar o foco do tipo, não falem de mim, mas falem do jogo, porque o Flamengo joga na quarta e o que importa é o jogo do Flamengo. Sim, Pedro, o jogo do Flamengo importa muito, mas você é jornalisticamente ainda o assunto do Flamengo e será até que o seu futuro seja resolvido pelas pessoas competentes dentro do clube e por você mesmo. O que a gente tem hoje como percepção é que, a partir do momento que o Pedro faz questão, na sua nota oficial, de citar os companheiros com os quais ele conversou, e não tem imagem disso. Ele disse que conversou. Ele que falou, E se referir à torcida, para ele é só isso que importa. E não cita o técnico, não nem a direção. O Boto não cita o BAP, não cita o Felipe Luiz. Então, para ele, os seus patrões não merecem satisfação. Enquanto houver a manutenção deste comportamento, dificilmente ele vai jogar. Ô Rafa, você percebeu que o tempo inocentou o Gabigol? Por mais que o Gabigol tenha cometido também deslizes, né? O tempo e o campo, né? É verdade. Um joguinho ou outro, um golzinho ou outro. Porque quando existia disputa ali entre os dois, o Gabigol era sempre visto, até pelo temperamento dele, como o bad boy da história. E aí depois o Gabigol vai pro Cruzeiro, tem a questão dele, o próprio Dudu, ele permanece lá, o Dudu sai e ele sai do Flamengo e o problema continua lá. Sim, na verdade, existem coisas no futebol que são esquetes padrões. Você troca a camisa do clube, você troca os personagens, os agentes, mas as coisas se repetem, né? Num elenco muito estrelado, jogadores muito famosos, principalmente aqueles que têm uma vocação maior para tocar o coração do torcedor, e no Flamengo são os casos, ou no Flamengo eram os casos do Pedro e do Gabigol. Isso é um assunto que tenderia a ser bastante recorrente. Não tem mais o Gabigol e tem o Pedro que prova com isso que ele não precisa do Gabigol para ter algum tipo de problema para a sua condução de imagem profissional. Assim como o Gabigol não precisava do... Pessoal, vou deixar aqui bem claro, eu acho que o torcedor flamenguista concorda comigo. Todo mundo apoia Felipe Luiz nessa atitude que ele teve. E outra coisa... O Flamengo não precisa de Pedro para nada, eu já disse aqui várias vezes. Pelo contrário, Pedro quem precisa do Flamengo. E anote aí, ele não vai conseguir um clube, ele pode até conseguir dependendo do país, né? Mas ele não vai querer ir e vai voltar com a cara dentro das pernas e vai pedir desculpa, porque ele sim precisa do Flamengo, isso aí é certeza. Pedro para isso também. Os dois têm capacidade suficiente com as suas atitudes de desenvolverem situações equivocadas para as suas próprias carreiras. O que o Pedro está fazendo não prejudica o Pedro só no Flamengo. Não. Até porque o futuro dele no Flamengo não depende dele, depende do time em campo. Se o Flamengo jogar, performar e vencer sem o Pedro, ele vai perdendo espaço, vai perdendo relevância e daqui a pouco ninguém mais lembra dele. Agora, se o Flamengo começar a precisar dele, ele volta como o salvador da pátria e também é um esquete muito comum, muito corriqueiro no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Mas o que o Pedro está fazendo é ruim para a carreira dele como um todo. Claro. Para além do Flamengo, para quando ele for para outro clube, para quando ele mudar de país, porque você é fruto de uma sequência de fatos, de ações que você comete ao longo da sua vida. Serve para jogador de futebol e serve para qualquer profissão. A própria seleção brasileira, né? Sim. Também. Rafa, você está curioso para ver como o elenco vai reagir depois de mais alguns capítulos desse episódio? Lógico, o comportamento do time do Flamengo vai ser importante no jogo. Mas assim, como diria o grande Kleber Leite, eu tenho o sentimento, né? É uma frase que o Kleber sempre utilizava, que o Flamengo vai jogar da mesma forma. Porque no fim de semana contra o São Paulo, já não tinha o Pedro, só não sabia publicamente qual era a razão, né? De maneira explícita. Na coletiva, o Felipe Luiz traz luz aos fatos. E já foi um jogo de qualidade do Flamengo contra o São Paulo. O time jogou, o time competiu, teve momentos em que
encontrou algumas dificuldades, mas no geral é que depois do jogo tem as declarações do Felipe e tem a resposta do Pedro, que né? apagam o jogo. Na verdade, ninguém mais falou do jogo, né? Não? O que também é normal. Mas eu acho que o time não vai sentir, porque, além de tudo, tem profissionais ali muito experientes. E, assim, Bruno, uma coisa que não me bate na mente, fica latejando aqui no meu ouvido, e eu acho que é importante dizer, se a regra do jogo da cartilha do Felipe Luiz é a entrega máxima aos treinos, e ele diz que um jogador não está fazendo isso, é porque sistematicamente os outros estão. Exatamente. E se os outros estão, eles não vão concordar com aquele que não está. É verdade, né? E entendem a posição tomada, devem entender a posição tomada pelo treinador. O melhor clube paulista entra em campo. Pois é, nação, o Flamengo entrando em campo logo mais aí contra o Santos, né? Mas o assunto ainda fica martelando, né? Pedro, acho que temos que esquecer um pouco o Pedro aí, deixar um pouco o Pedro de lado, né? E realmente o que importa nesse momento, pessoal, é o time dentro de campo, né? É o desempenho do time dentro de campo. Eu acho que esse assunto, Pedro, aí tem que esquecer, principalmente se o Flamengo começar a vencer seus jogos aí. Eu sempre digo aqui e volto a dizer, o Flamengo não precisa de Pedro. Daqui a algum tempo vocês vão me dizer quem precisa de Pedro. Se é o Flamengo que precisa de Pedro, se é Pedro que precisa do Flamengo. Para mim tá bem clara essa situação aí. Não tem muito o que decidir. O que a gente espera do jogo do Flamengo? Manter o mesmo desempenho, pessoal. Manter o mesmo desempenho. Continuar com a mesma vontade de vencer, né? Claro, a gente sabe que nem sempre quem joga bem vence, né? A gente sempre diz isso aqui, né? Vai acontecer de você jogar um jogo, outro não. Mal, né? Faz parte, né? Você vindo uma sequência ali de 6, 7 jogos jogando bem. Acontecer de uma partida você não jogar bem. Mas eu acho que o torcedor flamenguista já se acostumou com aquele desempenho que o Flamengo vem apresentando, né? Um desempenho que coloca ele, podemos dizer, entre os favoritos da competição. Não é à toa o Flamengo é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? Então isso aí, pessoal, eu acho que só escancara mais uma verdade. E hoje o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, né? Não é só o melhor elenco do Brasil, né? Eu sei que muitas vezes ainda coloca o Palmeiras, mas mesmo o Flamengo aí estando com problema com o Pedro, o Flamengo perdeu o Gerson, o Flamengo perdeu o Pulgar, o Flamengo tá sem Ayrton Lucas, o Flamengo tá sem Alexandro, o Flamengo ainda vai com um time qualificado para vencer o Santos. E eu acredito numa vitória do Flamengo, sem sombra de dúvida. Para mim o Flamengo é favorito contra o Santos. Eu sei que muitos estão dizendo, mas é um jogo complicado. Eu também concordo. É um jogo complicado. É um jogo fora de casa. É um jogo onde o torcedor sabe que é importante a vitória, né? Para se manter ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, como eu sempre digo, eu acredito na boa vitória. Eu acredito em uma boa vitória, né? Eu não acredito só na vitória, eu acredito numa boa vitória. O que seria uma boa vitória? Pessoal, quando eu digo uma boa vitória, não quer dizer que o Flamengo vai ganhar de 5 do Santos fora de casa. Isso não quer dizer que é uma boa vitória. Boa vitória é você, um exemplo, você jogar bem, envolver o adversário, não deixar a equipe adversária respirar, não sofrer perigos, dominar o jogo do início ao fim, ter mais situações de gols, ter mais posse de bola, ter mais domínio, ter mais finalização. E o placar final é você vencer. Isso é uma boa vitória. E às vezes você é massacrado e consegue ganhar o jogo de 2-0, né? 2 bolas. Às vezes o cara não entende, né? E às vezes você tem uma excelente atuação e vence de 1-0. Pronto. Vou dar o exemplo aqui do jogo Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo tava... A tendência era que o Flamengo vencesse de 1-0, né? E foi uma excelente atuação do Flamengo, né? O Flamengo jogou muito bem do início ao fim contra o São Paulo. Muito bem mesmo, né? Se não fosse o goleiro do São Paulo,
Eu me atrevo a dizer que o jogo teria saído ali, no mínimo, 4-0. No mínimo, né? Eu tô botando no mínimo, né? Mas o jogo poderia ter sido 1-0, né? Mas mesmo assim o Flamengo conseguiu uma bela vitória, 2-0, né? Mas é como eu disse a vocês. Agora contra o Santos, vamos esperar uma boa atuação, né? Uma atuação com rendimento, mais uma partida com bom rendimento. Uma atuação ali, os atacantes jogando bem, né? Como seria bom, né? Os atacantes jogando bem. Por que é que eu digo os atacantes jogando bem, né? Porque quando os atacantes jogam bem, aqueles que não estão relacionados, aqueles que estão achando que pode jogar só com o nome, talvez vai se preocupar. Opa, os caras estão jogando bem, os caras estão jogando bola, então eu tenho que me desempenhar, tenho que fazer um bom papel, né? Nos treinos, como eu digo, né? E o Flamengo precisa aí, pessoal, depois dessa Copa do Mundo de Clubes, eu acho que o Flamengo precisa mostrar aí, um exemplo, de 7 jogos, umas 6 atuações boas, né? Umas 6 atuações boas para colocar realmente, firmar o nome ali na liderança, que a gente sabe, né? Uma coisa é o Botafogo liderar o Campeonato Brasileiro e outra coisa é o Flamengo liderar o Campeonato Brasileiro, né? Quando o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro e principalmente colocar pontos na frente, aí, pessoal, eu digo a você de certeza, vai ser complicado tirar. Vai ser complicado tirar. A gente espera, o Flamengo pode ir no mercado, pode fazer mais algumas contratações, né? Mas mesmo assim o elenco do Flamengo já é qualificado, né? Se fala aí que o Flamengo pode ir no mercado e tentar mais um atacante, né? Eu não sei. Com esse imbróglio aí de Pedro, né? Talvez, né? Talvez se o Flamengo trouxer mais um atacante, seria excelente, né? O Flamengo não contratou ninguém ainda, a não ser Jorginho, né? Foi para o Mundial. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar, como eu disse, uma boa vitória aí contra o Santos, né? Na Vila Belmiro. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também. Se inscreva no canal Mengão Marvadão. E até a próxima, pessoal.